Vamos dar início agora à nossa nova atividade do Laboratório Social. Antes de mais nada, né, desejar boas-vindas a vocês que estão aqui hoje compartilhando essa tarde conosco. Eu sou a Nayara Alvim e hoje eu ocuparei com muita alegria a mediação, né, a função de mediadora dessa atividade. E eu gostaria, antes de mais nada, de apresentar um pouco a proposta do Laboratório Social, que é uma iniciativa da Síntese Eventos, e ela tem como mote principal a difusão e a promoção do conhecimento científico e técnico qualificado, abarcando não apenas aí pesquisadores sêniores, já com vasta produção acadêmica em suas áreas de atuação, mas também como jovens pesquisadores que são atuantes aí em centros de pesquisa, universidades brasileiras. Além, claro, de profissionais com importante atuação em frentes do setor privado, público e também do terceiro setor. Portanto, o laboratório valoriza e busca a contínua promoção da ciência em nosso país, e principalmente pensando nesse diálogo interdisciplinar, de qualidade e, sobretudo, acessível. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, promover essas atividades agora e promover esse diálogo no meio digital, para a gente é muito importante. Eu aproveito já de início também para convidar, a oportunidade para convidá-los a todos e todas para visitarem o nosso site, né, o site do Laboratório Social, conhecer mais a fundo aí o conceito dos vetores que subsidia a nossa ação, que são vistos aí de forma dinâmica, plástica, mas também em constante movimento. Então, sigam o laboratório no Instagram, no Facebook, no YouTube, para acompanhar de perto as nossas próximas atividades. E, claro, fica aqui o convite a todos para também serem um colaborador, para também, né, propor atividades como essa. O convite fica aberto a todos. E antes de passar a palavra, né, para o nosso professor do dia, eu gostaria de reforçar alguns pontos de ordem mais técnica, que essa atividade ela vai dar o direito à certificação para os participantes que tiverem mais que 75% de presença aqui nessa atividade. Então, logo que de fato a atividade, que a palavra for passada para o nosso professor do dia, a nossa equipe técnica vai fazer o bloqueio do áudio e do vídeo de todos vocês, né, para evitar um pouco a sobrecarga da plataforma, principalmente evitar também alguma interferência no decorrer da apresentação. E o roteiro de hoje está segmentado da seguinte maneira. Então, o Felipe ele terá 50 minutos, entre 45 e 50 minutos para a apresentação do conteúdo, e em seguida nós vamos para o debate. Esse debate pode ser perguntas, comentários, e quem quiser fazer por voz e câmera, fique à vontade nesse momento seguinte, mas também, se não quiser, se não se sentir confortável, fique à vontade para fazê-lo por meio do chat. No decorrer, por meio do chat, pode ser feito colocando as questões no decorrer da apresentação, e ao final eu faço a leitura e compartilho aí com o Felipe para a gente estender a nossa conversa. Eu vou agora apresentar, né, o nosso professor de hoje. A gente conta com a especial participação do Felipe Gabriel, que é mestre e doutorando pela Universidade de São Paulo, e hoje vai concentrar os seus esforços para nos apresentar essa construção teórica e metodológica que ele chama de lugar de dança, né, inspirado no conceito de lugar de fala, defendido pela filósofa Djamila Ribeiro. E essa atividade está intitulada Lugar de Dança, Debates Possíveis sobre Metodologia e Marcadores Sociais em Pesquisas sobre Dança. É um prazer, mais uma vez, tê-los conosco nessa tarde. Eu passo a palavra para o Felipe e, enfim, nós estamos também aqui atentas ao chat, então se vocês tiverem alguma questão, algum problema aí de áudio, nós estamos aqui à disposição também para ajudá-los aí no decorrer da atividade. Bom, Felipe, agora a palavra está com você. Muito obrigado, Nayara. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer demais a presença, né, virtual de todo mundo aí mais uma tarde de atividades do Laboratório Social.
A gente sabe que a gente está vivendo um período muito complicado, né? Que a gente sente efeitos políticos, né? Efeitos numa esfera macro, mas também no nosso cotidiano, né? Então, acho que a gente poder se reunir via equipamentos e tecnologias, eu acho que é um momento muito, muito importante, né? Eu acho que para a gente fortalecer e continuar nutrindo nossos laços, né? Primeiro, a gente estava ouvindo, né, uma música que a gente pensou em função de um triste acontecimento que veio a ser noticiado ontem, né? A morte, né, o assassinato do João Pedro lá no Rio, no Complexo de Salgueiro. E a gente vive um período muito difícil, bastante pesado, né? E aqui, hoje, a gente queria propor uma discussão mais leve, que a gente pudesse pensar algumas coisas um pouco mais tranquilas para a gente poder aprender ou trocar ideias, que eu acho que é o principal objetivo, né? Mas nunca esquecer também dessa triste situação, desse contexto desigual que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? E queria também desejar essa aula aberta que eu me propus conduzir aí nessa tarde para o meu pai, que faz hoje aniversário de 52 anos, né? A gente que está distante nesse período e a gente queria estar perto, mas a gente vai em frente, né? Bom, na verdade, deixa eu só beber uma água aqui rapidamente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Bom, vamos lá. Pode ser que a gente use menos tempo, pode ser que a gente passe um pouco, pode ser que eu fique aí um pouco inspirado em alguns momentos e tal, mas espero que a gente consiga trocar algumas ideias, pensar junto alguns conceitos que eu tenho estudado, investigado desde a realização do meu mestrado, que ainda, apesar de eu estar estudando um outro tema, com outras perspectivas, a dança foi sempre uma coisa muito presente na minha vida e acho que vai continuar sendo nessa carreira que eu quero seguir de antropólogo e tal, né? Então acho que talvez eu possa trazer aí ideias interessantes para a gente continuar uma conversa que foi inaugurada aí pela Djamila Ribeiro, né? Mas acredito que a gente possa expandir um pouco um conceito, ou complementar um pouco o conceito, ou pelo menos partir de uma outra perspectiva. Então, eu preparei uma apresentação para guiar essa minha fala, e eu vou colocar aqui na tela para a gente ir seguindo junto. Então, qualquer coisa a gente vai se conversando, mas a princípio vamos, para a gente se organizar aqui, deixar o debate mais para o final e tal, que daí a gente consegue ter vários insights e ir organizando melhor essa conversa. Vamos lá. Bom, então aqui, né, na verdade, eu coloquei o nome dessa aula aberta como lugar de dança, 2 pontos, debates possíveis sobre metodologia e marcadores sociais em pesquisa sobre dança, né, e eu trouxe uma foto que ela não tem autoria especificada, mas ela foi colhida pela Olga Bonsinson, uma grande pesquisa que ela fez sobre a história do carnaval negro e branco de São Paulo, né? E aqui, na verdade, a gente tem um registro do início do desfile da Nenê de Vila Matilde, em 1974. Né? E que a gente pode ver uma porta-bandeira junto com o seu mestre-sala, né, que são uma dupla dançante das escolas de samba que executam um bailado dentro do ritmo do samba-enredo, com a ostentação do maior símbolo dessas agremiações, que é o pavilhão, né, e uma porta-bandeira branca, né, junto com 2 mestres-salas ali brancos, e uma porta-bandeira negra ao lado, que dançava pela Nenê de Vila Matilde, era a porta-bandeira da Nenê de Vila Matilde, mas a partir da década de 70 a gente foi entendendo, hoje a gente consegue entender que houve uma certa
uma certa entrada da classe branca, dos grupos brancos, de pessoas brancas nas agremiações carnavalescas, especialmente as escolas de samba em São Paulo, né? Então é bastante interessante porque o estudo da Olga von Cinzo é justamente mostrar essa diferença do carnaval do negro e do carnaval do branco, né, que aconteciam em regiões diferentes de São Paulo, que aconteciam de formas diferentes, com regras, com uma economia local diferente e tal. E aqui a gente vê uma certa entrada, vamos dizer, desses figurantes brancos, desses dançantes brancos, que colocam, que disputam de uma certa maneira, né, o espaço com as negras e os negros, né? É interessante, a Olga, ela fala dessa foto, trazendo atenção para que, tudo bem, né? A porta-bandeira branca, ela tá ali, ostentando um pavilhão, mas a porta-bandeira negra está sempre na contenção se algo acontecer, né? Se a porta-bandeira branca se cansar e tal. Então, esse processo foi bastante interessante, tanto que anos depois as escolas de samba foram percebendo que não dava muito para não ter um certo controle dessas posições muito importantes. Por exemplo, o casal de mestre e porta-bandeira é um quesito, né? Representa 10% do número de pontos total numa disputa de escolas de samba, né? Então, a gente precisa reservar essas vagas para as pessoas que dominam, né? E já têm assim, técnicas muito incorporadas e que provavelmente vão trazer o 10 para a gente muito mais fácil do que outras pessoas que vão ter que incorporar, passar por um processo de incorporação de técnicas corporais para poder defender, né, um título. Então, basicamente, era para pensar como a dança ela leva sempre em consideração papéis sociais, desigualdades sociais, desigualdades de poder, né, que é distribuído, né, o poder é distribuído de maneira desigual pela sociedade, e na dança não seria diferente, né? Bom, acho que para a gente começar aqui para eu me posicionar um pouco melhor nessa minha fala, né? Queria dizer que, na verdade, essa aula ela é um recorte de parte de uma pesquisa um pouco mais ampla, que eu dei o título de Dançando como Cisnes, a formação de mestres-salas e porta-bandeiras no Carnaval Paulista, que foi defendido no ano passado, e que, basicamente, eu estudei a transmissão de conhecimento entre casais de mestre e porta-bandeira. A partir da década de 90, é possível ver o surgimento de associações e cursos que, de uma certa maneira, escolarizam, organizam, sistematizam o conhecimento que antes era difundido dentro das quadras de escolas de samba, dentro dessas comunidades, e que era, de uma certa maneira, também mais fechado, né? Era uma difusão, era um conhecimento um pouco mais fechado mesmo, né, a sua divulgação, né? Então, a partir da década de 90, essas associações, elas melhoram essa difusão do conhecimento, né? Colocando, assim, ano a ano, os cursos que você pode se inscrever e tal, que é aberto para todo mundo. Você nunca precisava ter colocado o pé numa escola de samba e você poderia fazer o curso e se tornar um mestre-sala, uma porta-bandeira, porque inclusive você poderia receber convites para assumir essa função numa escola, por exemplo, e tal. Então, eu fui mostrando como que existiu uma certa uma escolarização, né, dessa transmissão de conhecimento, como que você transmite esses saberes que antes não tinha uma sistematização, né, mas que tinha suas regras também e tal, mas ela passou por um processo de institucionalização, né? E a partir dessa fase a gente consegue entender certos aspectos que reorganizam todo vamos dizer, o mundo social dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, todo esse mundo carnavalesco, né? Porque a relação desses alunos com as escolas muda e por aí vai. E daí, basicamente, essa pesquisa ela se pautou por uma proposta de metodologia
que se baseava, né, numa revisão da literatura sobre carnaval, que não só a antropologia, mas a história, a sociologia se debruçou muito aqui no Brasil, o trabalho de campo, que era ir, né, até onde se fazia esses cursos, até o cotidiano das escolas de samba, e as entrevistas semi-estruturadas, né, que daí a gente pensa um questionário e faz uma entrevista mais com profundidade para as pessoas, né? Então, para os mestres-salas, para esses grandes mestres-salas que lideram esses cursos, pelas grandes portas-bandeiras, líderes também desses cursos. Então, basicamente, a proposta metodológica passou, vamos dizer, por essas três frentes, né? E especificamente o trabalho de campo, que me fez olhar para uma ideia que poderia ser, né, o lugar de dança, ele se baseou na minha estratégia de fazer os cursos, né? Então, para além de ficar ali no cantinho, como os pais, né, das crianças ou os acompanhantes dos alunos faziam e tal, ficar no cantinho ali e só observar a galera fazendo as aulas e tal, eu me propus a dançar também, me propus a estar ali em ação com eles, porque é interessante, né? A gente estava tendo uma conversa bastante produtiva sobre isso no início da semana. É interessante a gente ver como, às vezes, esses lugares onde a competição, né, o espírito competitivo, ele é muito forte, como é arriscado você se tá no meio disso tudo, né? Porque você também está competindo, né? E você tem que entender, o desafio é justamente entender a ética dessa competição, né? A competição leal, né? Então, fazer parte de todo esse processo de formação foi bastante interessante para entender todos esses mecanismos, as estratégias das pessoas, né? Me colocar como um deles, mas também sabendo da minha origem, que é basicamente o que a gente vai conversar hoje aqui. Então foi bastante interessante. Justamente o fato de eu ter um corpo, de eu ter uma trajetória, uma história, ter as minhas opções de gênero e ter os meus marcadores sociais que fazem a gente ser diferente, eu precisei sempre olhar para essa minha condição quando eu estava em contato com esses meus interlocutores, com esses meus colegas e alguns também amigos, né, que eu pude fazer durante esse tempo. Então, foi daí que surgiu um pouco essa minha preocupação. Foi interessante que nessa mesma época eu fiz, junto com a minha companheira, um semestre de gafieira, e a gafieira também é uma dança de casal, né? Então, de duplas. Então, a todo momento nas aulas a gente trocava os pares e tudo mais, e isso fazia com que a gente tivesse que ter a nossa própria consciência corporal, né? E se colocar, por exemplo, no lugar do cavaleiro, né? Ou, no caso das escolas de samba, do mestre-sala. Então, acredito que isso seja bastante produtivo para a gente pensar justamente essa ideia de lugar de fala e um passo, uma outra perspectiva no lugar de dança. Bom, então, deixa eu aqui. Então, antes de tudo, mais um, vou botar mais um aqui, passei. Antes de tudo, o que seria então lugar de fala, né? Lugar de fala é um termo que a gente, né, tem utilizado muito, né, nas discussões políticas e tudo mais, a gente tem discutido bastante, e foi um termo que é bastante utilizado, mas que a gente pode colocar como, vamos dizer, autora desse termo, a Djamila Ribeiro, né? Então eu coloquei aqui para vocês a foto da Djamila, o livro dela, né, que é um livro bastante objetivo, bastante interessante assim para quem não tem tanto acúmulo de leituras na área de gênero e tudo mais, porque é um livro bastante direto, bastante gostoso de ler. E basicamente a ideia é que o lugar de fala é o lugar social que se ocupa na estrutura social, determinado por intersecções de classe, raça, gênero, geração, entre outros marcadores, né? Fala, e daí a gente entende justamente a fala como um discurso, né? Ou seja, existe uma estrutura desigual de poder na sociedade que coloca as pessoas em
lugares diferentes dentro dessa estrutura social, cada uma com as suas intersecções de classe, de gênero, de geração, de raça e de escolaridade, por exemplo. E justamente um ato de fala, quando você exprime uma opinião ou expressa a sua posição política ou sua posição talvez científica, a sua argumentação, quando você fala, você tem que entender que todo esse conhecimento ou essa opinião que você está expressando vem, de uma certa maneira, da sua condição social, né? Então, uma pessoa branca, mulher, e uma pessoa negra, homem, por exemplo, só para a gente ficar nesses dois marcadores, se eles falassem sobre o mesmo tema, eles iam produzir conhecimentos e iam partir de perspectivas diferentes, justamente por essa diferença desses lugares de fala. Ou seja, um homem negro e uma mulher branca poderiam os dois falar sobre racismo ou sobre machismo, por exemplo. Mas o interessante de perceber a partir do conceito de lugar de fala é que justamente a gente vai, com o homem negro, saber de uma perspectiva sobre o racismo ou sobre o machismo, e a partir da mulher branca, de uma outra perspectiva, né? E daí, vamos dizer que a compreensão mais macro de como essa desigualdade existe e o que ela pode interferir nessa construção de perspectiva e de conhecimento que seria necessária para que a gente entendesse justamente a posição social dentro dessa estrutura do homem negro e da mulher branca, né? E basicamente essa ideia de fala como um discurso em que então ela tem o seu poder porque vem de uma origem social específica, ela é defendida pela Djamila com base no Michel Foucault, né? Que é um teórico francês, filósofo francês, que é bastante revisitado nessas pesquisas sobre gênero e sexualidade, né? E ela, nesse livro, O que é Lugar de Fala, ela faz essa citação do Foucault, e eu retomo aqui na apresentação também. Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Ou seja, basicamente a ideia de que a fala, os discursos, eles carregam os seus, vamos dizer assim, os seus poderes, ou a sua ausência de poder, né? E a gente vê que o poder, né, está distribuído de uma maneira desigual na sociedade, né? Por isso, justamente, a gente precisa encarar a necessidade de entender o lugar de fala, né? Bom, e o que o lugar de fala também é? A Djamila é interessante, né? Porque isso a gente foi... acho que todo mundo ouviu pelo menos uma vez esse termo, quando a gente entra em questões de machismo e de racismo, por exemplo, né? E a Djamila fala, assim, nesse livro, claramente que é uma posição política que ela tem, né? Então ela fala que é uma forma de luta política no campo epistemológico, ou seja, ela está disputando politicamente um campo das ciências humanas, por exemplo, que é de como você constrói o conhecimento, como é possível construir conhecimento, em que condições a gente tem acesso ao conhecimento, a conhecimento, né? Então a ideia é justamente uma refutação da historiografia tradicional e a consequente hierarquização de saberes, ou seja, a defesa do lugar de fala é também uma forma de existir, ou seja, né? Acho que eu coloquei muitos termos aí meio complicados juntos, mas é justamente a ideia de que é político você defender que uma mulher negra, por exemplo, pode sim falar sobre qualquer tema que ela quiser, ela pode pesquisar dentro da academia sobre qualquer tema que ela quiser, e porque a gente tem uma certa, vamos dizer assim, uma centralidade de produções de homens brancos na academia que a gente precisa criticar, que a gente precisa
problematizar isso, a gente precisa refutar justamente essa hierarquização, que não quer dizer exatamente do conteúdo do que está falando, mas tem muito mais a ver de quem está falando aquilo, né? Então, para ela entender que todo mundo tem um seu lugar de fala e a sua possibilidade de fala, é entender que o conhecimento deve ser feito e proporcionado a todo mundo, né? E todo mundo pode ter a sua perspectiva, a sua contribuição a dar com relação a qualquer tema, né? Então, é justamente essa a ideia de que é uma posição política também, né? De reivindicar o direito de fala, né? E o que o lugar de fala não é, né? Eu acho que então a gente pensando aqui algumas confusões que acontecem, né? Primeira coisa, que não é um lugar no sentido de localidade física, né? O lugar de fala não tem um endereço, não tem um CEP, né? Não dá para você mandar sei lá, né? Não dá para você mandar um presente lá para o lugar de fala da sua namorada, por exemplo. Não, a ideia do lugar de fala é justamente esse lugar na estrutura social a partir dos marcadores sociais da diferença que diferenciam todo mundo, né? Se você é homem, se você é mulher, se você tem uma opção sexual específica, se você está numa transição de uma identidade, se você é estrangeiro ou é brasileiro, se você é do interior ou é da capital, se você é nordestino ou se é do sul, se é do PSL ou do PT. Então, de uma certa maneira, a ideia é justamente entender que não é um lugar que você se fecha, mas é justamente a compreensão da sua condição social e compreensão dos limites de compreensão que você enfrenta por justamente ter essa vamos dizer assim, essa predisposição, essa condição social, né? Eu nunca vou entender o que uma mulher negra passa, porque eu não sou uma mulher negra, mas eu posso falar sobre aquilo. A ideia é que eu tenho uma perspectiva de fora, a partir do meu lugar de fala, e não do lugar dessa mulher que enfrenta, né, na pele todas as desigualdades e violências do cotidiano. Então, é justamente isso. É praticamente um convite a perspectivas diferentes, ao direito de ter a sua perspectiva, né? Inclusive, para o racismo tem, né, aquela ideia que não basta não ser racista, mas a gente precisa ser antirracista, né? Então, é importante, é justamente esse convite, né, de compreensão dessa condição social de todos para que a gente crie essas perspectivas, né? E uma segunda ideia seria que não é um conceito produtor de silenciamentos, mas de perspectivas e escutas, ou seja, não é para, não, vamos falar sobre machismo, sei lá, eu não posso falar porque eu não sou mulher. Tá errado? Não posso falar sobre preconceito contra imigrantes porque eu não sou imigrante. Tá errado também. Segundo esse conceito, essa perspectiva da Djamila, a gente precisa, lógico, ter essa possibilidade, esse direito de contribuir com a nossa perspectiva sobre tudo, mas a gente também tem que saber ouvir sobre a perspectiva de todo mundo. As outras perspectivas, né, as inúmeras condições sociais, as inúmeras a diversidade que existe de perspectivas para que a gente possa debater um conceito, debater um problema social, debater qualquer questão que seja. A gente precisa entender justamente essa diversidade de lugares de fala, ou seja, para além do direito à fala, ele também vem junto de um dever da escuta, né? Você também precisa ouvir outros lugares de fala, né? Outras perspectivas. E aqui eu até coloquei, né, um exemplo aqui de uma fotografia da manifestação histórica, né, liderada por mulheres no Brasil, que é uma matéria da BBC, que foi a manifestação do hashtag Ele Não, né, e justamente tinha participação de policiais antifascismo,
né? Então, olha que interessante, a gente vê que existem, não é porque o cara é policial, porque a mina é policial, que ela não pode fazer críticas ao fascismo, né? Então, é justamente a ideia que você tem perspectivas e condições para criar essas perspectivas que são importantes para essa compreensão geral dos temas, né? Como entender, então, a dança nisso tudo, né? Eu estou falando bastante de política, de racismo, machismo e tal. E a dança, né? Como que entra nisso tudo? Eu vou partir aqui da ideia do estudo da Judith Hanna, que é uma estudiosa também da dança fenomenal, assim, ela tem inúmeros estudos que valem muito a pena acessar. É um pouco difícil, ela não é assim, não é um acesso tão fácil assim, mas vale muito a pena. E daí ela vem com uma ideia sobre a dança, né? Para ela, a dança é um meio capaz de atrair e reter o olhar, um meio no qual o ser humano se identifica, onde conserva ou elimina seus limites, sensações, ideias sobre a sexualidade e os papéis sexuais, também mencionados como gênero, tomam forma na dança. A dança, habitualmente mais assemelhada à poesia, com seus significados múltiplos, simbólicos e indefiníveis do que a prosa, ou seja, ela usa mais metáforas, né, do que às vezes uma descrição, vamos dizer assim, uma reconstrução e tal. Acho que foi mais ou menos nessa perspectiva que ela propõe, né? Mas assemelhada à poesia, tem qualidades que os psicólogos dizem provocar os observadores, influenciar suas atitudes e opiniões. O que eu queria dizer aqui, basicamente, com essa citação da Judith Hanna, retomando os escritos dela, é que a dança é uma manifestação corporal, é uma comunicação, é uma fala pelo corpo. Não que a gente não fale, né? Quando a gente está falando, a gente não fala com o próprio corpo, né? São as cordas vocais, a gente precisa, né? Tem gente que usa as mãos mais e outras menos e tal, mas aqui a ideia de uma dança, aqui vamos dizer que é uma perspectiva centrada no corpo, né? É justamente nesse corpo que precisa dominar essa comunicação, precisa entender esses símbolos e esses significados múltiplos para que ela consiga ter essa comunicação efetiva, eficiente, né? Para que as pessoas não olhem e não entendam nada daquela movimentação, mas que elas consigam justamente entender o que é essa comunicação que está sendo realizada pelo corpo, né? E ainda sobre a dança, eu retomo aqui também os trabalhos do Raul Lodge, do Jorge Sabino também, que são incríveis. E eles falam que é uma realização social, uma ação pensada, refletida, elaborada tática e estrategicamente. A dança tem uma intenção de caráter artístico, religioso, lúdico, entre outras intenções. E ela também tem uma ligação contextual com o seu contexto, ou seja, é uma comunicação por meio de suas possibilidades perceptivas e motoras. Então, é justamente a ideia de que a gente está... Que a dança é uma comunicação e que ela precisa se comunicar e entender o seu contexto para justamente ter essa expressão, essa manifestação pelo corpo de uma forma eficiente, né? Nesse sentido, o conhecimento partilhado sobre a forma, a experiência em seu emprego e a informação suficientemente nítida para ser percebida através das distrações ou obstáculos são condições para a eficiência, né? O bailarino codificador, quem cria o código, né? quem transmite códigos, significados, leva ideias e sentimentos ao conhecimento de um outro, que é o decodificador, que é a pessoa que compreende essa comunicação, esses códigos, né? O emissor e o receptor, né? Nessa ideia da comunicação, por meio de um código mantido em comum. Então é como se fosse uma dança que ela tem a sua própria linguagem, tem a sua gramática, né? Aqui a dança, essa perspectiva, ela é entendida como justamente uma comunicação, uma manifestação,
por mais que ela não seja feita em palco, se a gente está lá no meio de uma balada, por exemplo, né, de um baile funk e dançando, a gente tem certas regras, certas movimentações que fazem parte de um mesmo ambiente, de um mesmo contexto. A gente até poderia dançar balé no baile funk, mas talvez isso ia soar um pouco estranho, né? Já que tem um certo repertório de movimentos e significados ali que são, né, são condizentes com aquele contexto, né? Lógico que também a gente está num momento, e acho que isso que é interessante dos rituais, que né, algumas regras elas estão mais afrouxadas ou até invertidas, né? Existem muitos antropólogos que estudam os rituais, e é justamente essa possibilidade de reversão, de releitura de regras, que também a dança ela é estratégica nisso, né? Ela pode ser uma estratégia para, sei lá, pô, eu quero dançar um balé aqui porque eu tô com vontade e tudo bem, tá tocando um MC Guimê, mas tá tranquilo, né? Mas a gente tem que saber que isso vai ter um certo entendimento pelas pessoas que estão partilhando daquele contexto com você, né, no caso. E ainda, então, a ideia do corpo é um instrumento da dança, né, segundo a Hannah. É uma ferramenta do coreógrafo, é um objeto de percepção e ele também é sujeito que percebe, né? Então, a dança é semelhante à linguagem. Tem as faculdades de conceituação, ela pode dar conceitos, criar conceitos. Ela tem a capacidade de criar e a capacidade de criar memórias, né? Então, justamente, ela tem o seu vocabulário, a sua gramática e a sua semântica. Tem os seus passos e gestos, cada um, né, desse vocabulário organizado por regras que conjugam esses passos e esses gestos, que conjugam esse vocabulário, e tem a dimensão do movimento, né? O significado daquele movimento, a dimensão do significado daquele movimento. Então, basicamente aqui, o exercício que eu fiz para imaginar, para exercitar essa ideia do lugar de dança, é entender que a fala, como a dança, é uma comunicação. Então, justamente, essa desigualdade que existia na fala também vai existir na dança. Falar em lugar de dança, então, é entender a expressão corporal como linguagem, também com suas desigualdades de condições, né? Então, é um exercício reflexivo de pensar sobre o próprio corpo ou sobre o corpo de alguém. Quando a gente faz esse exercício de entender o lugar, né? O lugar daquele corpo, né? O lugar daquela dança. Né? A gente está pensando sobre o nosso próprio corpo e a gente pode pensar sobre o corpo do outro, né? Entender como que os corpos, essa ideia, acho que proporciona a gente entender como que os corpos se comunicam, né? Como que eles se expressam, se manifestam. Compreender que tipo de disciplinas ou releituras são necessárias para que se alcance uma comunicação efetiva. Por exemplo, eu quero dançar balé, por exemplo, então eu tenho que entender uma série de regras e de movimentações e de condições corporais que eu preciso dominar, conquistar, para que eu possa realmente dançar o balé de uma maneira eficiente, de uma maneira realmente que eu consiga expressar a ideia por trás daquela dança, né? Deixa eu só mudar aqui que as câmeras estão aparecendo aqui em cima do texto. E por último, acho que essa ideia de lugar de dança, ela nos proporciona produzir conhecimento sobre papéis implícitos e explícitos em gêneros de dança. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a ideia uma imagem de uma bailarina negra, né? A gente tem toda uma literatura que fala sobre a cultura negra, sobre a cultura afrodiaspórica, e mostra como que tem certos sentidos corporais que são ligados, relacionados a essa memória, a essa herança afrodiaspórica, né? Então, quando a gente faz o exercício de pensar o lugar de uma bailarina negra, talvez ela
para alcançar aquela condição, ela precisou, lógico, passar por superar uma série de desigualdades sociais, né? Mas pensando no âmbito da dança em si, de como ela construiu e formatou e disciplinou o próprio corpo dela, ela teve desafios diferentes do que, às vezes, uma pessoa, uma mulher europeia, por exemplo, né? Então, é justamente esse exercício que eu acho que o lugar de dança ele proporciona a gente fazer, que é entender justamente essa desigualdade que existe na sociedade, que existe nos corpos, e os papéis sociais que as danças têm. Por exemplo, os modelos de dança de uma rainha de bateria, por exemplo. Existe toda uma ideia ali construída socialmente que formata que tipo de corpo, que tipo de gesto, que tipo de sensualidade é inerente àquela posição, àquele gênero de dança, né? Mas como que a gente pode aprender com todo esse processo, né? Eu acho que o lugar de dança pode dar algumas pistas para a gente nesse sentido. Como que eu tô de tempo? Felipe, a gente ainda tem mais 10 minutos. Beleza. Bom, gente, então acho que finalizando aqui, acho que a gente pode ter algumas possíveis conclusões, né, que eu enumerei aqui, que basicamente são essas. A dança é uma forma de produção, registro e troca de conhecimento, né? Então, você pode ensinar e aprender com a dança. Ela possibilita, em certos casos, conquistar maior legitimidade social pela visibilidade pública. Por exemplo, as drag queens, elas, uma vez já conversei com uma rainha de bateria que ela era drag e se vestia como drag para dançar como rainha de bateria. Ela falou que isso era importante para ela porque ela se sentia mais credenciada, ela era mais valorizada socialmente com aquilo. Ela tinha um apelo maior na sociedade e às vezes conseguia se apresentar para pessoas que normalmente não teriam acesso a uma performance dela. Então a dança ela pode possibilitar isso. Ela constrói memórias para grupos subalternos, não só para grupos subalternos, né? A gente estava até discutindo no início dessa semana também numa disciplina que o corpo ele é instrumento e lugar de memória, né? De conhecimento. Então ele também transmite esse conhecimento. A própria diáspora africana, essa afrodiáspora, ela trouxe conhecimentos que estavam não num livro, num caderno, né? Eram conhecimentos e memórias incrustadas, incorporadas, né? no corpo das pessoas, né? Então a dança também é uma dessas possibilidades de construção, de transmissão de conhecimentos, né? Inclusive para grupos subalternos. O lugar de dança pode ser um conceito que dispute o campo epistemológico. Então, né, o debate de como se produz conhecimento. E a dança, enfim, pode ser uma linguagem tão ou mais produtiva do que a fala, por seu poder de atração do olhar, da fartura de significados explorados em cena, sua experiência multissensorial e pelas possibilidades de questionamento de acesso amplo e por sua humanidade. Bom, gente, desculpa se eu em algum momento fui um pouco confuso e tal. Espero que possa ter mais ou menos contribuído aí para a gente trocar algumas ideias. Tenho aqui algumas referências bibliográficas que eu acho bastante interessantes, umas mais introdutórias, outras um pouco mais complexas e tal. Posso passar isso para vocês também depois. Mas é isso, queria agradecer muito o pessoal do Laboratório Social, do qual também faço parte, e que hoje eu pude aí estar como ministrante, né, como condutor de uma aula aberta, né? Camilo, que é a nossa coordenadora, a Luci Ribeiro, curadora, a Nayara, que está como mediadora hoje aqui, a Ana Maria, que está no suporte técnico, e o Alexandre também, que sempre contribui bastante para as nossas atividades. Beleza? Obrigado, gente.